Fala galera, meu nome é Marcos Cardoso, eu sou nutricionista e mestrando em farmacologia pela Unicamp e gostaria de discutir hoje com vocês a respeito da relação existente entre a restrição de sono e o ganho de peso. Porque, no geral, os esforços empreendidos pelos profissionais da área da saúde com a finalidade de conter o ganho de peso são esforços que levam em consideração fatores que influenciam diretamente o ganho de peso, como é o caso do consumo calórico excessivo e do sedentarismo, que é a ausência de atividade física. Esses são fatores que influenciam diretamente o processo. Entretanto, existem fatores que influenciam de uma maneira mais indireta o ganho de peso, mas que também apresentam um grande impacto, como é o caso da restrição de sono, como é o caso de você dormir menos de 7 horas por noite, concentração de sono mínima recomendada pelas autoridades de saúde para a manutenção da nossa saúde. Então é necessário nós dormirmos no mínimo 7 horas por noite. Infelizmente, a restrição de sono, a insuficiência de sono, está sendo vivenciada por aproximadamente 1/3 da nossa população, da população mundial. Isso traz alguns reveses, como é o caso de uma maior suscetibilidade ao ganho de peso, porque, no geral, as pessoas que dormem insuficientemente são pessoas que apresentam uma maior prevalência de obesidade, são pessoas que apresentam um consumo calórico médio maior em comparação às pessoas que dormem adequadamente, e são pessoas que também possuem um certo prejuízo em sua composição corporal. São pessoas que apresentam um maior percentual de gorduras por conta das alterações que a restrição de sono é capaz de induzir. Bom, eu gostaria de introduzir alguns dados a vocês, e não só introduzir os dados, mas eu gostaria fortemente que vocês entendessem como esses dados eles são construídos para que vocês tenham um senso crítico a respeito de ciência, a respeito das informações que vocês recebem, a respeito de estatística e tudo mais. E eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma revisão sistemática, que é um tipo de trabalho científico, é um tipo de estudo científico que avalia todas as evidências disponíveis na literatura sobre um determinado tema, como é o caso da associação entre restrição de sono e obesidade. E as revisões sistemáticas, elas permitem nós resumirmos tudo aquilo que está disponível na literatura, permite com que a gente responda de uma maneira mais robusta, de uma maneira mais clara as perguntas, porque todas as pesquisas, desde pesquisas menores a pesquisas mais abrangentes, são pesquisas que são norteadas a partir de perguntas. Então, toda pesquisa possui uma pergunta central, e a revisão sistemática, ela avalia todos os trabalhos científicos que levaram em consideração uma determinada pergunta. Então, por isso que permite com que a gente responda de uma maneira mais robusta esta pergunta em questão, beleza? Então, a revisão sistemática que eu utilizei para inspecionar a associação entre restrição de sono e prevalência de obesidade foi uma revisão sistemática que contou com a revisão de várias outras revisões, né, em 30 países diferentes, em um intervalo de 10 anos, com aproximadamente 4 milhões de pessoas abrangidas nesta revisão que eu estou trazendo para vocês. E a partir dessa revisão, os pesquisadores eles evidenciaram que a prevalência de obesidade é aproximadamente 38% maior entre as pessoas que estão em restrição de sono em comparação às pessoas que dormem adequadamente. É uma discrepância muito grande, 38%. Em termos práticos, a gente pode pensar da seguinte forma: em 100 pessoas que dormem adequadamente, se nós encontrarmos 29 com obesidade, nós encontraremos 40 entre as 100 pessoas que dormem de uma maneira inadequada, que dormem insuficientemente. Então é uma discrepância significativa, é realmente algo a se pensar. Combinado? Um outro tipo de estudo científico que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito de meta-análises, porque eu utilizei uma meta-análise para que eu pudesse tangir que as pessoas que estão em restrição de sono apresentam um consumo calórico aumentado, e as meta-análises
elas não são tão abrangentes como as revisões temáticas. A meta-análise ela não avalia todos os dados disponíveis na literatura e tudo mais, mas é uma revisão, é um tipo de trabalho que também coleta e compara estudos independentes. E nesta meta-análise em questão, eu utilizei uma meta-análise que abrangeu 17 estudos independentes, com um total de aproximadamente 500 pessoas, e a conclusão que foi observada foi a seguinte: as pessoas que estão em restrição de sono, elas apresentam um consumo calórico médio de aproximadamente 340 quilocalorias a mais em comparação às pessoas que dormem adequadamente. Então existe também essa discrepância, e a partir deste tipo de estudo eu consigo responder essas perguntas de uma maneira mais efetiva. Então, sempre quando eu venho trazer um conteúdo aqui para vocês, eu vou avaliar as revisões temáticas, eu vou avaliar as meta-análises, eu vou avaliar estudos clínicos, estudos pré-clínicos, eu vou entender os mecanismos por detrás do processo, por que as pessoas que estão em restrição de sono apresentam uma maior suscetibilidade ao ganho de peso. Então, essa é uma pergunta que, a partir de vários outros estudos, eu consigo responder isso de uma maneira mais efetiva. Porque vocês perceberam que existe uma corrente, meio que uma corrente que conecta a restrição de sono ao ganho de peso. E a partir de agora nós vamos discutir a respeito dos elos que compõem essa corrente. Quais são os mecanismos por detrás do processo? Quais são os mecanismos que conectam esses dois fenômenos? Bom, existem dois grandes elos nessa corrente, dois elos principais, que são as alterações hormonais, porque nós temos hormônios que são fundamentais para o consumo energético e que mostram-se alterados frente à restrição de sono, e nós temos também o impacto que a restrição de sono é capaz de causar no nosso cérebro. Então, existem áreas do nosso cérebro envolvidas com o autocontrole, envolvidas com comportamentos mais ponderados, que são áreas que são afetadas frente à restrição de sono, e isso pode acabar induzindo a um consumo de alimentos hipercalóricos, ao consumo de alimentos que são ricos em açúcares e em gorduras. Então, vou discutir cada um desses mecanismos de uma forma mais profunda, vou trazer alguns artigos científicos que vão corroborar as repercussões dessas alterações. E eu vou começar conversando com vocês a respeito das alterações endócrinas, das alterações hormonais que acontecem frente à restrição de sono. Bom, existem alguns hormônios que são responsáveis por cuidar do nosso consumo alimentar, que são hormônios que são envolvidos com a fome, que são hormônios que estão envolvidos com a saciedade, e eu vou discutir dois desses hormônios. Esses hormônios, no geral, eles são afetados pela restrição de sono, combinado? Gostaria de conversar com você sobre a grelina e a leptina, que são hormônios que já foram bem investigados ao longo da história. Desde que houve a descoberta desses hormônios, eles foram estudados de uma maneira bem incisiva. E a grelina é um hormônio envolvido com a fome, a leptina é um hormônio envolvido com a saciedade, beleza? A grelina é um hormônio produzido no nosso estômago e é um hormônio que apresenta uma maior elevação nos horários próximos das principais refeições. Então, quando nós estamos próximos ao almoço, quando nós estamos próximos ao jantar, nós temos uma elevação no conteúdo de grelina, e, no geral, quanto maior a elevação da grelina na nossa circulação, maior a nossa fome, combinado? O gargalo é o seguinte: quando nós estamos em restrição de sono, quando nós dormimos insuficientemente, nós apresentamos uma produção média aumentada no conteúdo de grelina. Já em relação à leptina, a leptina é um hormônio envolvido com a saciedade, é um hormônio que é produzido no nosso tecido adiposo, que é um tecido de revestimento que fica abaixo da nossa pele, e, no geral, quando nós temos um aumento no conteúdo de leptina, nós vivenciamos a saciedade de uma maneira mais evidente.
E o X da questão é que, infelizmente, a restrição de sono acaba diminuindo os níveis médios de leptina. Então, neste contexto, a gente acaba aumentando os níveis de grelina e a gente acaba diminuindo os níveis de leptina frente à restrição de sono. E o resultado vocês já imaginam. Então, o resultado é um aumento na nossa fome. Nós vivenciamos a fome de uma maneira mais frequente, de uma maneira mais intensa. E a probabilidade de nós nos alimentarmos com uma maior concentração calórica é maior. Se hoje eu estiver com mais fome do que ontem, a probabilidade de eu consumir mais comida hoje é maior do que ontem. Você concorda comigo? Por conta justamente dessa necessidade, né? Porque a fome, ela sinaliza uma necessidade. E quando nós temos alterações nesses hormônios, a gente acaba vivenciando esses reveses. Bom, além dos hormônios que são responsáveis por cuidar do nosso controle alimentar, existem outros hormônios que são afetados também pela restrição de sono e que são hormônios que são fundamentais para o controle da nossa composição corporal, como é o caso da testosterona, do GH e do cortisol, que são hormônios que também são afetados pela restrição de sono, e as alterações nesses hormônios podem acabar contribuindo para que nós tenhamos um maior percentual de gorduras. Não é à toa que, por exemplo, a testosterona é utilizada como recurso ergogênico. Se você diminui os níveis de testosterona médio, a sua produção natural de testosterona, você fica com mais dificuldade em gerar hipertrofia, você tem mais dificuldade em ganhar músculos. E, infelizmente, a restrição de sono causa justamente isso, causa uma diminuição nos níveis de testosterona, uma diminuição bem significativa. Então, se você está buscando aumentar o seu percentual de músculo, se você está buscando ficar mais forte ou desempenhar funções atléticas, é fundamental que você tenha uma boa qualidade de sono. Dentre os motivos, justamente por conta da testosterona. Um outro hormônio é o hormônio GH, que é o hormônio que é produzido, sobretudo, à noite, e é um hormônio que também é fundamental para a nossa composição corporal, porque é um hormônio envolvido com a oxidação de gorduras. Ele é envolvido com a queima de gorduras e ele preserva a nossa massa muscular. Então, essas são as características do GH. E nós temos, por último, e não menos importante, um hormônio que nós vamos nos aprofundar, que é o cortisol, que é considerado o hormônio do estresse, mas na verdade não é o hormônio do estresse, é o hormônio que permite nós respondermos de uma maneira mais efetiva os fenômenos estressantes. Então, o cortisol, ele não necessariamente vai induzir estresse em nós, ele vai permitir com que a gente responda o estresse do dia a dia, combinado? E este hormônio é um hormônio produzido em glândulas que são chamadas de glândulas adrenais. Nós possuímos duas que estão acima dos nossos rins. Antigamente elas eram chamadas de suprarrenais, e essas glândulas, elas produzem vários hormônios, como é o caso do cortisol, frente a estímulos estressores ou frente às necessidades do dia a dia, porque o cortisol ele está envolvido com foco, ele está envolvido com maior atenção. Então, ao longo do dia, é necessário que nós tenhamos um certo nível de cortisol, sobretudo em momentos específicos, como é o caso dos momentos diurnos. E o X da questão é o seguinte: o cortisol, quando ele está elevado cronicamente, ele traz alguns reveses. E como a restrição de sono é um estímulo estressante, se você está continuamente vivenciando a restrição de sono, você consequentemente está continuamente produzindo mais cortisol e você apresenta uma elevação crônica do cortisol que, dentre os reveses que o cortisol elevado cronicamente pode proporcionar, nós temos uma maior atividade proteolítica. O que isso significa? Próteo de proteínas, lítica de quebra. Proteolítica, quebra de proteínas, sobretudo proteínas musculares. Então isso traz um prejuízo ali na sua massa muscular, algo que é bastante aversivo. Uma outra repercussão que é capaz de advir com a elevação crônica do cortisol é a sua atividade lipogênica. Lipodilipídio, gênica de gênese, de construção. Você acaba desenvolvendo, você acaba apresentando um maior acúmulo de gorduras na região do tronco. Então, o cortisol ele causa isso, um maior acúmulo de gordura na região do tronco. Então, ele diminui os seus membros devido à atividade proteolítica, membro superior, membro inferior, e aumenta a sua atividade lipogênica
na região do tronco. Você acumula gorduras com mais facilidade quando você está com cortisol elevado. Então, isso não é favorável esteticamente. Inclusive, para título de curiosidade, existe uma síndrome que é chamada de síndrome de Cushing, que é caracterizada por um tumorzinho na glândula adrenal ou por uma doença autoimune na glândula adrenal, que faz com que essas glândulas produzem uma concentração elevadíssima de cortisol e, infelizmente, dentre as repercussões negativas, nós temos uma modificação absurda assim, na composição corporal dessas pessoas. Elas acabam mesmo tendo aquele arquétipo de membros finos e o tronco mais volumoso, infelizmente. Cara, existe um estudo, vou pegar aqui o estudo, um estudo que foi realizado na Universidade de Chicago, que foi um estudo que avaliou a capacidade de a restrição de sono induzir uma diminuição no peso corporal das pessoas. Entretanto, houve a divisão em 2 grupos. Um grupo era composto por pessoas que dormiam adequadamente, o outro grupo era composto por pessoas que estavam em restrição de sono. E os resultados que os pesquisadores chegaram foi o seguinte: a dieta, a restrição calórica que eles apresentaram para esses indivíduos foi uma restrição calórica efetiva que diminuiu o peso de todos os participantes em aproximadamente 3 quilos. Então, todos os participantes eles perderam aproximadamente 3 quilos. Todavia, os participantes que estavam no grupo da restrição de sono eram indivíduos que apresentaram um menor percentual de perda de gorduras. Então, do conteúdo de 3 quilos, eles perderam aproximadamente 2,5 kg. Então, de 3 quilos, eles perderam 2,5 kg de massa livre de gorduras. Ou seja, eles perderam uma quantidade significativa de massa muscular, porque massa livre de gorduras é tudo aquilo que não é gorduras, né? Então, as estruturas corporais, elas foram perdidas. Já o grupo de pessoas que estavam dormindo adequadamente, eles perderam também 3 quilos, mas eles perderam apenas 1,5 kg de massa livre de gorduras. Então, o restante foi a perda de gorduras. Então, do ponto de vista estético, é muito importante que você durma adequadamente, sobretudo se você está emagrecendo e você não quer emagrecer com um aspecto flácido, sabe? Então, é fundamental você pensar dessa forma. Então, basicamente é isso que eu gostaria de discutir com vocês a respeito das alterações hormonais que são capazes de influenciar o ganho de peso, que são capazes de afetar a nossa composição corporal. E agora eu vou conversar com vocês a respeito do impacto que a restrição de sono é capaz de proporcionar no nosso cérebro, porque nós temos áreas do nosso cérebro que estão envolvidas com a impulsividade, existem áreas do nosso cérebro que estão envolvidas com autocontrole que tendem a serem afetadas pela restrição de sono. E gostaria de introduzir a vocês um trabalho que foi conduzido por um pesquisador que eu admiro muito, ele é chamado de Matt Walker. Ele é um pesquisador que escreveu um livro muito bom, que é chamado de Por que Nós Dormimos. Ele atualmente é uma das autoridades mundiais em sono e ele desenvolveu um trabalho muito bacana juntamente com a sua equipe de pesquisa, mostrando o padrão de atividade cerebral frente à restrição de sono quando nós nos deparamos com alimentos hipercalóricos. Então o trabalho ele funcionou da seguinte forma: eles basicamente escanearam o cérebro desses indivíduos através de uma ressonância magnética intracraniana em 2 cenários. Quando eles estavam dormindo adequadamente, quando essas mesmas pessoas estavam dormindo de uma forma inadequada, só que essas pessoas, elas, em ambos os cenários, observavam fotos de alimentos hipercalóricos, alimentos hiperpalatáveis. E ao comparar o padrão de atividade cerebral nesses 2 contextos diferentes, no contexto de dormir de uma maneira inadequada e no contexto de dormir adequadamente, os pesquisadores eles chegaram na conclusão de que áreas do cérebro envolvidas com autocontrole, áreas do cérebro envolvidas com comportamentos mais ponderados foram silenciadas frente à restrição de sono. Já em contrapartida, áreas do cérebro envolvidas com a impulsividade, áreas do cérebro envolvidas com comportamentos de cunho mais emocional, foram áreas que foram mais ativadas pela restrição de sono. Então você inibe, neste contexto você
você silencia áreas do cérebro envolvidas com a razão e você aumenta a atividade de áreas do cérebro envolvidas com comportamentos mais impulsivos. Então, a probabilidade de você consumir mais alimentos hipercalóricos quando você está em restrição de sono é muito maior. Porque seu cérebro ele fica mais ávido, seu cérebro ele fica mais vulnerável à exposição a esse tipo de alimento. Então, basicamente, esses são os dois elos da corrente que eu gostaria de discutir, que eu gostaria de aprofundar com vocês. Agora, eu vou conversar com vocês os fatores que são capazes de afetar a qualidade e a quantidade do nosso sono e o que nós podemos fazer para que a gente otimize o nosso sono. Combinado? Cara, existem dois fatores principais que são capazes de determinar a qualidade e a quantidade do nosso sono, e geralmente os comportamentos que atrapalham o nosso sono são comportamentos que acabam afetando esses dois fatores, que são eles: ciclo circadiano, que são sequências de eventos que acontecem dentro de um intervalo de 24 horas, e o conteúdo de adenosina, que é uma molécula que sinaliza cansaço, que é uma molécula que está envolvida com a pressão de sono. Beleza? Então, esses dois componentes, esses dois fatores, eles são fundamentais para o nosso sono. E o ciclo circadiano eu vou discutir posteriormente. Eu vou começar conversando contigo a respeito da adenosina. Bom, a adenosina é uma molécula que basicamente sinaliza o tempo transcorrido desde o momento em que nós acordamos. Então, desde o momento que nós estamos realizando as nossas atividades, a gente vai gradativamente aumentando o conteúdo de adenosina a nível cerebral, e a adenosina é a molécula que sinaliza cansaço. A adenosina é a molécula envolvida com a ânsia por dormir. Então, geralmente, quando ela está elevada, é o momento em que nós desejamos dormir, e é uma molécula interessante, importantíssima neste contexto. Todavia, existe uma outra molécula, existe uma outra substância que nós consumimos, no geral, a grande parte da população consome, eu particularmente consumo bastante, e é uma substância que atrapalha o funcionamento da adenosina, e é uma substância que é chamada de cafeína, o café. A cafeína, cara, ela acaba competindo com a adenosina por um número limitado de receptores, porque para que a adenosina ela possa sinalizar cansaço, ela possa induzir a ânsia por dormir, ela precisa se conectar em receptores que são receptores limitados, certo? E o X da questão é que a cafeína ela compete com a adenosina por esses receptores limitados. Então, como se fosse uma dança das cadeiras, sabe? Você tem uma quantidade limitada de cadeiras para um número grande de pessoas. Tem a competição ali, né? Nem todas as pessoas vão conseguir sentar na cadeira. É mais ou menos assim que funciona. No nosso cérebro existem receptores que são limitados, e quando você consome cafeína, você acaba competindo com a adenosina por estes receptores. Consequentemente, a adenosina não consegue realizar a sua atividade em sua máxima amplitude, porque ela está competindo com um outro fator ali. E por isso que o consumo de cafeína, dependendo do horário e dependendo da quantidade, acaba afetando o seu sono, porque a cafeína, cara, ela apresenta uma meia-vida de aproximadamente 6 horas. Existem pessoas que apresentam uma meia-vida maior, né? Depende das questões genéticas, mas a cafeína, em linhas gerais, ela possui o tempo de meia-vida. O que significa meia-vida? É o tempo necessário para que nós eliminemos 50% da dose ingerida. Então, se você consome café em um determinado horário, você vai precisar de 6 a 10 horas para eliminar essa cafeína da sua circulação, e dependendo do horário que você consumir o café, dependendo da quantidade que você consome de café ao longo do dia, você vai chegar à noite, no horário em que você deve dormir, você vai apresentar uma dificuldade, você vai ter uma diminuição na quantidade do seu sono, você vai ter uma diminuição na qualidade do seu sono, infelizmente. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade em me policiar na quantidade. Eu não consumo café após as 15 horas, dificilmente vou consumir café após as 3 horas da tarde, mas eu acabo tomando uma quantidade relativamente alta de café ao longo do dia. Eu sei que isso pode prejudicar meu sono, é algo que
preciso trabalhar também, né? Beleza, tomo umas 3 xícaras, que já pode ser considerado bastante coisa. Bom, em relação ao outro fator que é fundamental para o nosso sono, que é o fator principal, que é chamado de ciclo circadiano, que são sequências de eventos que acontecem dentro de um intervalo de 24 horas. E o ciclo circadiano, ele determina, sobretudo, quais atividades devem ser priorizadas ao longo do dia. E é importantíssimo este fenômeno, porque nós precisamos ter o funcionamento do nosso organismo de uma maneira orquestrada. Nós precisamos produzir proteínas específicas em determinados momentos, nós precisamos produzir outros tipos de proteínas em outros momentos. Por exemplo, as proteínas que eu estou produzindo agora são totalmente diferentes das proteínas que eu vou produzir daqui 5 horas, daqui 10 horas. Proteínas são os clock genes, né? E nós possuímos alguns relógios biológicos que estão localizados no nosso corpo. Existem os relógios periféricos, que estão localizados do pescoço para baixo. Então, todos os órgãos, eles possuem os seus próprios relógios. E nós temos um relógio central, que está localizado no nosso cérebro, que está localizado em uma estrutura que é chamada de núcleo supraquiasmático, que está no nosso hipotálamo, está nas profundezas do nosso cérebro. E nós temos como principal sincronizador deste nosso relógio magno, deste nosso relógio central, a luz solar, sobretudo a luz solar. Então, à medida que a luz bate na nossa retina, nós temos essa informação chegando no nosso núcleo supraquiasmático do hipotálamo, e a partir disso nós temos a produção de proteínas específicas, nós temos uma série de sinalização que acontece de acordo com essa informação que chega no núcleo supraquiasmático. Por isso que é tão discutido o uso de telas, por isso que é necessário nós tomarmos cuidados com o uso de telas à noite, porque isso pode enganar o nosso núcleo supraquiasmático, isso pode causar uma modificação nessa orquestra de proteínas que devem ser priorizadas, de atividades que devem ser priorizadas em momentos noturnos, e não é nada interessante a gente ter certas proteínas que deveriam ser produzidas de dia, sendo produzidas à noite. E em um trabalho realizado na Noruega, com aproximadamente 45 mil pessoas de 18 a 28 anos, que eram estudantes, que responderam um questionário eletrônico a respeito dos momentos em que eles utilizavam o celular, os momentos em que eles utilizavam telas, e também da qualidade e da quantidade do sono dessas pessoas. E os pesquisadores, eles chegaram na conclusão de que o uso de telas próximo ao sono foi associado a um aumento em 59% na incidência de sintomas de insônia. Então, existe também essa associação entre o uso de telas e você ter uma maior incidência de sintomas de insônia, que é você ter mais dificuldade em pegar no sono, é você acordar, por exemplo, muitas vezes ao longo da noite. Infelizmente, o uso de telas acaba contribuindo para isso, porque isso causa uma alteração no seu ciclo circadiano. Isso traz alguns reveses ali na sua orquestra. Beleza? Então, basicamente, era isso que eu gostaria de discutir com vocês, que deu para aprofundar bem. Em relação agora aos fatores que a gente pode colocar no nosso dia a dia para otimizar a nossa qualidade de sono, existem alguns que são imprescindíveis. Por exemplo, consumo de cafeína. Como eu comentei com vocês, é necessário nós nos policiarmos em relação ao uso de cafeína, a quantidade e também o horário que nós vamos consumi-la. Beleza? Então, consumir café a partir das 15 horas não é interessante. A prática de atividade física pode ser algo que pode nos favorecer, sobretudo se você praticar atividade física de manhã ou no máximo no começo da noite, mas o ideal é que você não pratique atividade física próximo do horário em que você está indo dormir, combinado? Dormir em horários regulares, também acho que é importantíssimo, tanto nos dias semanais quanto aos finais de semana. Eu sei que é bastante difícil, sobretudo nos finais de semana, mas isso pode ser algo que
pode ser assim, um divisor de águas para você. Isso favorece muito a qualidade e a quantidade do seu sono. Desenvolver um bom relacionamento com a cama, evitar utilizar celular na sua cama, ficar deitado fazendo outras atividades a não ser dormir ou outras atividades essenciais, mas ficar deitado na cama mexendo no Instagram, mexendo no WhatsApp não é nada interessante para o seu sono, porque você perde esse relacionamento que o seu cérebro possui com a sua cama, e você precisa pensar no seu cérebro como uma estrutura de relacionamentos, beleza? Ele se relaciona com os cômodos, ele se relaciona com os ambientes no geral, beleza? Expor-se à luz solar e evitar a luz eletrônica é outro fator que favorece o nosso sono. Evitar o consumo de muita comida ou líquido tarde da noite também é algo que você deve implementar. E a utilização de cortinas blackouts, como essa cortina que eu tenho aqui, favorece muito com que você durma adequadamente, porque quanto mais escuro for seu quarto, melhor para ti. Beleza? Então, basicamente, essa era a mensagem que eu gostaria de passar, era isso que eu gostaria de conversar. E se você é uma pessoa que trabalha à noite, cara, eu sei que é difícil, eu sei que existem momentos que nós precisamos nos sacrificar, mas o impacto que a restrição de sono é capaz de proporcionar à nossa saúde é algo que deve ser levado em consideração, é algo que deve fazer parte da equação da sua tomada de decisão. Então, se você vai tomar uma decisão em trabalhar à noite, porque você está precisando levantar uma grana, porque você tem muita conta, ou porque não tem outra opção, cara, a sua saúde deve ser levada em consideração. Você deve estudar, você deve colocar na balança as consequências que a restrição de sono é capaz de causar. Então, basicamente, essa mensagem que eu gostaria de passar. Agradeço muito a vocês por estarem aqui, pelo interesse de vocês em ciência, e espero ter contribuído. Um abraço.